Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de palestra pública. Que Deus abençoe a todos, que o Mestre Jesus nos ilumine nessa noite e que possamos, em mais uma noite de reunião, poder refletir sobre os ensinamentos do Mestre. E hoje temos a grata satisfação de contar com a nossa querida irmã Ana Veloso, trabalhadora da casa, da nossa casa, e da Federação Espírita Pernambucana, já que a nossa irmã todo mês está aqui nos auxiliando, nos ajudando nessa tarefa da noite. E hoje o tema proposto para a nossa reflexão é o Evangelho e o futuro. Vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade principal. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui nos encontramos hoje, encarnados e desencarnados, reunidos em nome do Cristo, no intuito de aprender um pouco mais, aprender para utilizar no nosso dia a dia, no auxílio aos nossos irmãos necessitados e na nossa evolução moral. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Agradecemos, Moacir, por essa oportunidade que nos dás. Rogamos a espiritualidade amiga, o auxílio para nossa irmã que fará uso da palavra, para que possa alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Damos assim, com a permissão da espiritualidade amiga, por iniciada a nossa atividade da noite. Passo a palavra à minha querida irmã Ana. Pode ficar à vontade, Aninha. Boa noite para todo mundo. Eu espero que vocês estejam bem, na paz de Jesus, nosso Divino Mestre. Dizer que quando eu estava hoje lendo um material para vir para cá, eu estava pensando e agradecendo porque toda quarta-feira, segunda quarta do mês, eu estou vindo, né? E eu não faltei nenhuma quarta até agora, graças a Deus. E eu estou muito feliz porque para mim é uma experiência maravilhosa. Não sei nem explicar para vocês. Então eu quero começar já agradecendo a essa casa por me receber. Trazer um abraço lá da Federação Espírita Pernambucana para vocês. Turma boa de lá. Dizer que vim estudar e falar sobre o Evangelho de Jesus é muito gratificante. Porque hoje a gente está com um livro que é A Caminho da Luz, que foi uma obra que foi psicografada por Chico, por Emmanuel, pelo Espírito de Emmanuel, em 1937. E esse livro ele é muito importante porque ele traça um apanhado das civilizações, da evolução da humanidade, de vários momentos históricos. Eu já consultei, quando eu vim trabalhar aqui com vocês, um tema da fraternidade, da igualdade e da liberdade, porque, inclusive, ele trata também da França naquele século, no século onde se discutia lá a própria Revolução Francesa, e ele apresenta como esse período histórico foi discutido, na verdade, foi trabalhado no plano espiritual. Quais os planos da espiritualidade, inclusive para aqueles que estavam naquele momento exercendo, o direito de conduzir uma parte da história da humanidade rumo à evolução. E aí, nesse capítulo, é o último capítulo do livro, e ele traz para a gente uma
reflexão que eu coloquei aqui como sendo uma das mais importantes, que vai balizar, inclusive, algumas questões que eu vou trazer aqui para a gente refletir junto. E ele vai dizer em certa parte desse capítulo do livro, que toda a realidade é do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. E aí eu fiquei pensando, quando eu estava lendo, quando eu estava me preparando, muito sobre as ilusões que nós temos aqui nesse plano, nesse planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, onde a gente está exercitando essa encarnação. E pensando muito sobre as ilusões, porque em certa parte também do Evangelho, a gente tem um descortinamento da aparência da realidade, porque nós ainda estamos vivendo na aparência da realidade. E nessa parte que Emmanuel traz, ele vai dizer que toda a realidade é do Espírito, porque a verdadeira vida, a vida que é eterna, é a vida do Espírito. Essa passagem que nós estamos aqui atravessando, algumas pessoas com mais dificuldades do que outras, cada um com a sua missão, cada uma com o seu legado, né? É apenas um ponto da nossa vida eterna do Espírito. Essa encarnação onde a gente está situado agora. E a realidade da vida eterna que está escrita no Evangelho de Jesus é a realidade do Espírito. E eu tenho total concordância com esse pensamento. Porque quando a gente começa a vivenciar o Evangelho na prática, quando a gente busca, quando a gente se esforça como espírita, porque os espíritas serão reconhecidos pelo amor, né? Por muitos se amarem. Também está presente essa passagem no Evangelho. Quando a gente procura exercitar aquela máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, no nosso dia a dia, a gente começa a vivenciar essa paz e o entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Por mais que a gente vivencie ocasiões em que a gente pense assim, poxa, mas isso não foi justo. Mas quando a gente está buscando vivenciar o Evangelho no nosso cotidiano, a gente se reveste. E tem uma outra passagem que isso me faz sentir muito emocionada, quando ele diz que a gente se sente como se tivesse transportado para além do problema, para além da dificuldade, para além, inclusive, da ingratidão, do desamor, da falta de compreensão do próximo para conosco, os desafios dentro da família, porque todo mundo vivencia questões particulares em relação à sua família, ao seu trabalho, né? Os desafios do cotidiano. Mas quando a gente está abraçado com o Evangelho de Jesus, a gente consegue enfrentar as dificuldades de forma mais altiva. Apesar de tudo, um bom ânimo. Porque é como se realmente a gente tivesse se transportando para além de nós mesmos. E tem uma música que diz que a gente se agiganta. E é assim que eu percebo o Evangelho na minha vida. Porque quando eu estou com ele, eu atravesso todas as tempestades.
não sem sofrer, meus irmãos. Não sem sentir. Porque a gente ainda está na matéria, e a matéria faz com que a gente seja tão melindrado com coisas que são pequenas. Né? Alguém encosta na gente e a gente já fica o que foi, né? Estou dando esse exemplo porque a vivência do Evangelho, eu não estou dizendo que eu vivo, mas eu tento, né? E a gente tenta, todo mundo aqui está tentando, está buscando. Em alguns momentos a gente vai escorregar. Em outros a gente vai sentir orgulho do quanto a gente já avançou. Então, a primeira questão que eu vou trazer para vocês aqui é que vocês saiam daqui hoje pensando em quanto vocês já lutaram para chegar até aqui. Eu uma vez disse aqui que eu sou professora, eu sou professora de uma disciplina bem difícil, que se é ética e legislação. Aí, às vezes, eu olho para os meus alunos e digo assim, vocês entraram por aquela porta ali, não foi? Pronto, a partir de agora, vocês não vão poder sair daqui e dizer, eu não vi isso não, sobre ética, eu não discuti o limite da liberdade, eu não discuti nada sobre a questão moral na minha profissão, porque está sendo aqui ministrado e discutido. Então, para vocês eu vou dizer o que eu digo para eles, sendo que de uma forma diferente. Saiam daqui felizes com os progressos que vocês já conseguiram alcançar na vida de vocês. Do ponto de vista espiritual. Porque a gente está vivendo, e essa obra de 1937, ela continua muito atual. Porque os desafios que foram colocados aí continuam muito presentes na nossa vida. Na época que ela foi escrita, a gente ia adentrar num momento obscuro da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Estávamos às portas da Segunda Guerra Mundial. Foi um período dificílimo para toda a espiritualidade, inclusive. Há relatos em livros, né, da nossa ciência espírita que tratam dos resgates daqueles que estavam desencarnando durante a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. E com muitas dificuldades chegando no plano espiritual. Imagine o trabalho da espiritualidade naquele momento para socorrer, para amparar e para, de alguma maneira, orientar a humanidade que ficou completamente perdida após o conflito. O surgimento de modelos autoritários, tortura, massacre, nações contra nações. Então, esse foi o ambiente que, digamos assim, a psicosfera que gravitava, né, por onde gravitava a espiritualidade no seu trabalho de orientar, de trazer esse livro uma certa consolação, porque esse capítulo também é de consolação para nós e de esperança, em meio a um contexto de muita dificuldade no plano material da Terra. E aí, ele anuncia que as lições do Cristo ainda encontrariam, por algum tempo, a resistência das trevas. E aí, gente, as trevas, depois eu vou mostrar para vocês aqui no slide, que são as próprias ilusões que nós alimentamos. Porque no livro Voltei, eu sempre volto para ele, quem assiste aqui comigo vai se lembrar. Tem uma passagem no livro Voltei, que é também psicografado por Francisco Cândido Xavier, e ele vai dizer o seguinte, o personagem do livro, irmão Jacó, ele vai dizer que a maior
O que você pode fazer de maior na sua existência é a conversão ao amor. É a autorreflexão, né? O autoconhecimento e a reforma íntima, que é uma das premissas da evolução espiritual. E como é que eu vou conseguir conquistar minha reforma íntima? Pensando em viver melhor, em ter o amparo do Evangelho na minha vida, em refletir sobre a realidade na qual eu estou imerso, né? E sair daqui pensando, poxa, eu já avancei tanto. Porque às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a gente pensa que o que a gente conseguiu caminhar foi pouco. Mas cada um e cada uma sabe das suas próprias, dos seus desafios, do seu dia a dia, da sua família, no seu trabalho, na vida. E a gente tem que festejar as nossas conquistas espirituais, porque a gente festeja as nossas conquistas materiais, quando a gente consegue adquirir algum bem que a gente precisava para a nossa família, quando a gente consegue ingressar em uma atividade que a gente sonhava, quando a gente consegue, inclusive, quitar algum débito que a gente tinha, que a gente contraiu, quando a gente consegue sair de um quadro de adoecimento no plano físico. Mas a gente tem que aprender a celebrar as nossas conquistas no campo espiritual, da nossa espiritualidade. E é por isso que eu cheguei aqui hoje, celebrando a minha 11ª palestra do ano. Porque para mim é uma conquista. Porque para vocês que estão aí acompanhando, que alguns já me viram aqui, não é fácil chegar até aqui. Porque o dia a dia, e eu até estava dizendo a Luiz, eu disse, ei Luiz, estou firme e forte indo lá, me abraçou. Aí ele disse, eita, eu disse, mas para chegar, viu, às vezes não é fácil não. Porque a gente tem que, muitas vezes, superar alguns problemas que acontecem exatamente nesse período, quando vai chegando perto, às vezes quando vai chegar no dia, aí acontece uma coisinha para aperrear, acontece outra coisinha para estressar, e você fica naquela, não vou, porque eu vou, eu tenho que me harmonizar. Às vezes vai saindo de casa, aí alguém diz uma coisinha, aí eu olho assim, estou indo fazer a palestra. Mas, menino, logo agora, não, depois eu falo. Então, assim, gente, são os desafios que a gente enfrenta todos os dias, porque nós não somos perfeitos. Jesus também disse, sede perfeitos, vós sois o sal da terra. Disse aos apóstolos, vocês podem fazer o que eu faço e pode fazer muito mais, só precisa ter fé. Mas meu convite aqui é para a gente pensar no futuro e trazendo para a obra a vitória do Evangelho sobre o planeta constitui certeza inarredável. Ou seja, a nossa vocação enquanto planeta é a evolução. Aí vocês vão dizer assim, mas Ana está dizendo isso, é? Olha como o planeta está hoje. A obra foi escrita em 37, mas ela tinha previsões do que iria acontecer. Faz um resgate de alguns passos da humanidade, mas também traz questões. Mas no âmbito do futuro, ele diz algo que o Evangelho diz, que toda a obra da codificação de Kardec diz. A vocação da Terra é a evolução. E a nossa vocação enquanto espírito eterno, nas várias existências materiais, também é a evolução.
Nós seremos espíritos puros. Fiquem felizes. Ah, mas eu ainda tenho tanta coisinha. Todo mundo tem. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todo mundo está tentando melhorar, buscando, estudando, vindo, perseverando. Tem gente que diz aqui, eu estou dizendo aqui, é a minha 11ª palestra. Mas tem gente que diz assim, mas eu estou aqui toda semana. Mas eu vim uma vez por mês. Mas eu vim uma vez a cada 2 meses. Porque no próximo ano eu vou começar a vir 3, 4, vou fazer meu tratamento. Isso faz parte do processo. E aí, gente, a gente vive num mundo ainda de muitas ilusões. Porque a gente ainda não entendeu, enquanto humanidade, aquela primeira frase que eu disse, que a realidade é a do espírito. Porque a gente está na matéria, mas a matéria é uma ilusão. Aí você vai dizer, como é que você está dizendo que a matéria é uma ilusão? Porque eu não vejo o espírito. Então, para mim, o espírito também é uma ilusão. O espírito é eterno. Você é um espírito. Você está vendo? Você é um espírito. Um espírito no corpo. Mas você é um espírito. Todo mundo aqui é um espírito. Boa noite aos desencarnados também, viu? Que estão aqui. Obrigada pela assistência. E aí, gente, a gente vive num mundo onde a descrença, e Jesus enfrentou tudo isso, junto com seus apóstolos, junto com aqueles cristãos primitivos, que inclusive acreditavam na vinda do Messias antes de Jesus chegar. Então a gente vive ainda num mundo onde há uma descrença muito grande no Evangelho de Jesus, né? A gente vive num mundo onde o consumo é exacerbado de tudo. Tem até uma palavra que tem sido muito utilizada nos últimos anos, que se chama obsolescência. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É como se a gente estivesse comprando os bens materiais, eletrodomésticos, etc. Eles já vêm com data de validade. Antigamente a gente comprava uma máquina de lavar, ela passava, a da minha casa passou mais de 20 anos. Quando ela não aguentava mais, que não tinha mais jeito, eu comprei outra. E agora tudo tem uma obsolescência, é feito para acabar, né? E isso faz com que a gente consuma cada vez mais. É um smartphone que, quando dá um determinado tempo, ele mesmo não fica atualizado e fecha. Simplesmente ele para de funcionar, porque não atualiza mais. Isso se chama obsolescência programada. E aí a gente vai e entra numa vida para consumo. Consumo de bens, de serviços, consumo de coisas materiais que a gente nem precisa. E tem uma lição muito importante também no ESD, que é o estudo da doutrina espírita, que tem no Evangelho também, que é sobre o essencial e o supérfluo. Se a gente sempre parasse para pensar no essencial e no supérfluo, a gente poderia até viver melhor. Por quê? Porque muitas vezes a humanidade se joga num consumo desenfreado. E tem pessoas, que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem mais do que precisa. Muito mais. A acumulação de riquezas, inclusive. E aí a gente vive num momento onde o individualismo ainda é muito forte. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Opa, isso aqui é meu. Né? Uma outra questão, e eu fico muito impressionada com isso, porque é o hedonismo, que significa, minha gente, a perfeição estética. Nunca vivemos num momento da humanidade onde tantas cirurgias estéticas, aplicações de produtos estão levando as pessoas à morte.
procedimentos estéticos para todos os tipos de pessoas, para todas as classes sociais, para tudo. E muitas vezes correndo riscos, adquirindo doenças, etc, etc. Porque existe a busca do corpo perfeito. Preste atenção. Esse corpo que é perecível. Então, eu estava até lendo, e eu fiquei muito impressionada, o caso de um senhor, um rapaz de 45 anos, que ele queria ter o retardamento do envelhecimento do corpo físico dele, e ele faz tudo para isso. Ele tem um filho, parece que tem 19 anos, e ele quer parar, e ele quer ficar no mesmo patamar físico do filho. Faz transfusões de sangue, faz tudo. É milionário. Certo? Milionário, e usa o dinheiro dele, adquirido, que não é dele, né? Porque tudo, nada nos pertence no campo material, nada. A única coisa que nos pertence é o nosso espírito e a nossa consciência. Então, tudo que a gente tem aqui, entre aspas, é por empréstimo. Mas ele usa para isso, e eu fico impressionada com isso. Então, a gente ainda vive numa era da tentativa da perfeição estética. E se você não se enquadra, se você não concorda, é como se você estivesse ultrapassado, ultrapassada. A gente vive ainda muita proliferação dos discursos de ódio, do ataque a quem é diferente, nações contra nações, povos, etnias. A gente ainda tem a chaga do racismo, a chaga do preconceito contra as pessoas que são de baixa renda, né? A gente tem o preconceito por questões de orientação sexual, porque as pessoas não aceitam quem é diferente, quem pensa diferente. Então, a gente ainda está vivendo uma fase da humanidade, apesar de todos os esforços, que a gente ainda tem que melhorar muito, né? Outra questão são as guerras, desequilíbrios morais e espirituais da humanidade. A gente, no mundo, vivemos em várias guerras. E conflitos, e tensões, o exercício do poder de nações sobre nações. Aí vocês vão dizer, mas isso sempre existiu. Sim, sempre existiu. Mas a previsão do livro A Caminho da Luz era de que isso ia melhorar. E a gente tem que acreditar que vai melhorar. Mas para melhorar, existe uma questão individual e coletiva. Eu tenho que lutar pela minha transformação íntima. Porque eu me transformando, eu também ajudo a coletividade. Então, tem uma dimensão que é individual e tem uma dimensão que é do coletivo. Isso é uma questão muito importante para a gente pensar. Os falsos profetas continuam existindo. Inclusive aqueles que usam os púlpitos, que usam a fé das pessoas para escravizar, que atacam, por exemplo, a ciência espírita, que vão nas casas de outras religiões e quebram, agridem pessoas, intolerância religiosa, usam determinadas organizações privadas como religiões ou como determinados organizações privadas mesmo, né, que tem CNPJ, para trazer as pessoas para o seu proselitismo, para dizer que só a sua religião é a que está certa. E às vezes a gente se choca com isso, porque muitas vezes o fato de você ser espírita é tido de forma pejorativa por outras denominações religiosas. Enquanto que na nossa ciência espírita,
a gente não discrimina ninguém por nenhuma escolha. Porque o Evangelho de Jesus, ele é pelo acolhimento e pelo respeito ao livre-arbítrio. Hoje eu estava conversando com duas pessoas sobre escolhas religiosas dos filhos ou não escolhas, né? E elas estavam dizendo que o que a gente pode fazer é apresentar, né, a ciência espírita. E os espíritos, filhos, parentes, familiares, eles vão conhecer se eles quiserem e eles vão participar se eles também quiserem. E respeitar o livre-arbítrio. Mas é importante que a gente também se fortaleça enquanto espírita para defender a nossa ciência espírita desses ataques. Inclusive ataques que vêm pelos meios de comunicação. Divisões na família, ainda acontece muito isso. E as 3 chagas da nossa sociedade é o orgulho, a vaidade e o egoísmo, que ainda estão presentes. Aí vocês vão dizer, tem novidade nenhuma aí. Vamos pensar sobre isso. Por que tanto tempo dessa obra e a gente ainda está preso a isso? O que é que está fazendo com que a humanidade ainda permaneça aprisionada a essas chagas, a essas ilusões, aparências da realidade? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec vai perguntar, né, a espiritualidade, e eles vão dizer, eu vou filar por aqui, que entre os vícios, ele vai dizer, qual que podemos considerar mais radical, né? O radical. E aí a espiritualidade vai dizer que é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, uma das causas dessas ilusões todas, de todas essas questões que eu apresentei ainda agora, é ainda a prevalência muito forte nesse planeta de provas e expiações que caminha para a regeneração do egoísmo. E aí no Evangelho, no capítulo 9, ele vai falar do orgulho, que é a outra questão. No capítulo 9, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. E nas instruções dos espíritos, eles vão dizer para a gente, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em vantagens pessoais ou posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que sucede então? Vos entregais à cólera. Tem uma lição lá no Evangelho, no capítulo 9, sobre a cólera, que é algo que nos aproxima dos instintos e nos afasta dos sentimentos. E denota uma dificuldade evolutiva que nós ainda temos. Aí vocês vão dizer, mas não é tão fácil, às vezes pisam no meu calo. Mas a gente pode, meus irmãos e minhas irmãs, se pacificar. Se revestir do Evangelho para enfrentar, inclusive, essas situações. Porque Maíse Braga, que é uma queridíssima, né? Não sei se vocês já conhecem, Maíse Braga é uma palestrante, é uma estudiosa, escritora da ciência espírita.
ela diz que quando a gente se aperreia, se estressa, se entrega à cólera, a gente mata um monte de células no nosso corpo. A gente mata até neurônio. E faz com que aquelas companhias inadequadas, menos evoluídas, se aproximem de nós. Muitas das obsessões que nós vivenciamos são provocadas pela cólera, pelo nosso descontrole, pela nossa falta de paciência, pela dificuldade que a gente tem em lidar com o diferente, com essa questão do orgulho, que faz com que a gente não aceite nenhuma opinião diferente da nossa em alguns momentos. Obrigada. E o que acontece? A irritação, a cólera. Que faz com que a gente perca, inclusive, a razão. Então, vamos pensar sobre isso, né? E aí é uma sensação, eu já tratei disso aqui, mas eu vou trazer porque tem a ver com a questão de hoje, que a humanidade também enfrenta aquela crise do cansaço. A sociedade do cansaço, como diz o filósofo Byung-Chul Han. E a gente vive esse desafio. E essa semana eu estava dizendo lá no meu trabalho, eu estou muito cansada, porque é muito trabalho para dar conta, muita tarefa, prazos, né? Todo mundo está passando por isso. Nesse fim de ano, inclusive, a gente já está chegando no fim de ano se arrastando no trabalho, né? Pedindo já um recessinho. Mas por que a gente está sempre tão cansado? Do ponto de vista mais da dimensão humana. Porque a gente assumiu uma posição na sociedade de ser multitarefa. Todo mundo faz muita coisa ao mesmo tempo, toda hora, com o celular na mão, o smartphone, e mandando mensagem, e entrando no e-mail, e a vida segue o 24/7, que é uma outra obra filosófica também, sobre o fim do sono, a dificuldade de dormir, porque é ligado o tempo todo. A humanidade está nesse ritmo frenético de escala de trabalho, dupla, tripla jornada. Chega em casa, ainda tem que dar conta. E muitas vezes a gente chega em casa e não consegue relaxar, nem dar conta da família, da atenção, né? Existe uma área de estudo que é a área da economia da atenção. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Que são estudos sobre como é que se capta a atenção das pessoas, inclusive para fins mercantis. Então, o mundo de hoje é um mundo do excesso de trabalho, do burnout, de pessoas super cansadas, que tem um momento que não aguentam mais e que precisam de tratamento psíquico por conta do excesso de trabalho. E uma vez eu estava me sentindo muito cansada, e eu fui para o médico, e o médico fez vários exames, ele virou para mim e disse: você está com depressão. Eu disse: oxe, depressão? Eu não estou triste, eu não estou... Porque eu achava que a depressão era só quando a pessoa ficava triste, quando a pessoa ficava querendo se isolar. Eu tinha essa percepção equivocada. Aí o médico disse: mas você está com depressão por excesso de trabalho, você está com estafa. Porque eu já fiz todos os exames e está dando tudo normal, graças a Deus. Então a sua avaliação tem que ser psicológica. E eu estava na terapia, e o médico fez todos os exames e eu precisei tomar um remédio para poder passar um tempo para me equilibrar, porque eu estava com depressão por excesso de trabalho. Aí eu disse: mas eu não estou com nenhuma tristeza. Aí ele dizia: não é isso, Ana, porque você está exausta. E isso leva a quê? A gente pensar
que esse novo normal, né, que se falou tanto, é o normal da hiperconectividade, aquele que eu disse, toda hora, todo instante chega uma mensagem. Tem gente que não consegue se desvencilhar do aparelho, do celular. Isso é muito difícil para quem é professor, como eu, professora. Porque eu tenho umas estratégias que é ficar dizendo assim, entre aí no Google para ver isso aqui, esse assunto, esse conceito. Entre aí no seu celular, veja. Aí eu pego o celular e trago para a minha aula. Porque é muito difícil isso. É muito difícil. As pessoas têm hoje uma dificuldade de passar um tempo distante do seu telefone. E a privação do sono, que eu já disse, aparecem algumas doenças psíquicas, depressão, ansiedade, TDAH e outras, fruto dessa vida acelerada. E o tempo não dá mais para nada. E aí tem um outro detalhe que a gente traz novamente aqui a orientação sobre isso, a orientação do Evangelho. Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se houvessem de guardar para sempre. Ainda aqui, outra ilusão. É uma corrida desenfreada pelo bem material. Enquanto que os bens espirituais são os que ficam, são os eternos. Os bens materiais vão embora. Eu não estou dizendo que não é para ninguém, certo? É para abrir mão de tudo. Não estou dizendo isso. A lei do trabalho, que é uma das leis que a gente trabalha também no Evangelho, né? O buscar e achareis, o pedir e obtereis. A lei do trabalho é importantíssima. Mas a gente tem que pesar qual é o valor que a gente está dando às coisas e qual é o valor que a gente está dando ao espírito, ao nosso próprio crescimento espiritual. E o Evangelho vai nos convocar o tempo todo a isso. E a gente tem vários casos de irmãos que ficam presos, desencarnam e ficam presos aos bens materiais. Inclusive prejudicando aqueles e aquelas que vão usufruir dos bens que foram deles enquanto estavam aqui no planeta. Então é muito importante que a gente pense sobre isso. E aí nessa questão dos bens materiais acima dos bens espirituais, a gente tem esses exemplos. 60% da riqueza de bilionários vem de herança, corrupção, monopólio. Ou seja, né? Que tipo de riqueza é essa que se adquire? E a população em situação de rua, no ano passado, aumentou em 25% no Brasil. Veja, uns acumulando e outros vivendo, infelizmente, em situação de rua. Mas o Evangelho vem nos orientar nesse sentido, para a gente poder entender essas ilusões todas, é porque a gente vive em um mundo de expiação e provas. Ainda fazemos parte de uma humanidade muito presa aos valores e prazeres materiais, com dificuldade de perceber os prazeres espirituais. E às vezes, quando a gente está na federação, tem uma palestrante que ela diz que a gente vai ter um banquete espiritual naquele momento da palestra, da reunião, lá no auditório Lírio Ferreira, porque todos os relatos apontam para que esses momentos em que a gente está aqui, 1 ou 2 reunidos em meu nome, né? Ali eu estarei. Jesus está conosco e a espiritualidade, ela está atuando, nos guiando, nos amparando, nos fortalecendo, nos intuindo no bem, no melhor. Então, é um banquete espiritual que a gente não consegue perceber, ver, mas alguns de nós conseguem e trazem para a gente. Diante dessas questões todas que eu trouxe para vocês aqui,
o que é que a gente vai fazer, né? O Evangelho e o futuro. Qual é o futuro? Como é que a gente pode se preparar para o futuro, para a vida futura, que é a vida do Espírito, ainda aqui, nessa vida material? E aí tem a lição: vinde a mim, todos que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que é exatamente isso. Todas as vezes que a gente estivesse sentindo, na expressão que se usa por aí, né? Hoje eu estou um pouco derrubado, eu estou um pouco derrubada. Pense em Jesus, no Cristo, faça uma prece. Busque o alto. Quando for orar, quando for fazer sua prece, eu já dei uma palestra aqui, eu estudei sobre isso e pensei muito. Peçam, sabe o quê? Força e coragem, bom ânimo para enfrentar o cotidiano. Às vezes, a prece é para pedir, por favor, Deus, Jesus Cristo, Maria, todos os santos, me ajudem a comprar aquele bem material. Você tem que pedir força e coragem para você ter saúde, inspiração para vivenciar melhores momentos na sua vida. E aí, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que é um outro elemento no futuro, do Evangelho futuro, que é a humildade. É um elemento fundamental na nossa vida. Para a gente conseguir vencer o orgulho e a vaidade, né, e o egoísmo, a gente tem que exercitar a humildade, a benevolência, a paciência. Eu não estou dizendo a vocês, gente, que é para vocês abandonarem todo o instinto de preservação que vocês têm, que todo mundo tem. Não estou dizendo isso. A gente tem que se autopreservar e autocuidar. A gente tem que cuidar do corpo físico. Quando eu fiz aquela reflexão sobre o hedonismo, sobre os procedimentos estéticos, eu não estou dizendo a vocês que não é para cuidar do corpo físico, não. É muito importante cuidar. Porque ela é a nossa ferramenta de trabalho. Mas é importante não descuidar da espiritualidade. E aí Jesus vai dizer, através de Mateus, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ele diz isso, qual é o fardo, minha gente? O que foi que Jesus pediu para que a gente fizesse? Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele também pediu, né, para que a gente pensasse que só fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse. Então, se toda vez que a gente quiser, de alguma maneira ir de encontro à caridade com alguém, se a gente pensasse assim, mas se ele fizesse comigo isso, eu ia gostar? Eu vou fazer uma coisinha aqui com fulano, mas será que eu ia gostar se ele fizesse comigo? E por que a gente não pensa assim, né? A gente tem laços eternos que nos ligam a todas as gerações. Nos surtos evolutivos do planeta, nós estamos todos interligados e interligadas. A nossa existência, ela é solidária com a existência do outro. Hoje de manhã, novamente, minhas colegas dizendo, mas a família... Uma senhora, ela disse, Ana, mas a doutrina diz que a gente está na família certa. Beleza, mas a gente tem uma existência, a nossa existência ela é solidária com as outras. Porque ninguém está no lugar onde está por acaso. E o palco das civilizações foi modificado, sofreu renovações nos cenários, mas os atores são os mesmos. Nós somos os espíritos, boa parte de nós. Vê como a gente já melhorou. Olha, quando eu penso nisso, eu fico feliz. A autoestima vai lá para cima, minha autoestima espiritual. Quando eu penso que eu já fui
Aquele que estava lá no Coliseu, dizendo, vai, solta o leão para pegar ele, o cristão. E hoje eu estou aqui. Veja como eu melhorei, como eu evoluí. Vocês também. A gente foi aquele que disse assim, vai, taca fogo ali mesmo, mata os cristãos na perseguição que Nero promoveu contra os cristãos, que Emmanuel conta no livro Paulo e Estevão, que Nero, o imperador de Roma, mandou tacar fogo e disse que foram os cristãos. E os cristãos foram perseguidos e dizimados. Gente, a gente estava lá mandando tocar fogo. Imagina como a gente melhorou. Então saiam daqui felizes, pensando assim, mas rapaz, é mesmo, a minha autoestima espiritual. Então, nós somos os mesmos espíritos praticamente que passaram por essas situações. E nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, porque ele tinha que caçar, ele tinha que sobreviver nos primórdios. Mas, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital, mas houve um tempo em que sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Houve uma evolução ali, mas a gente pode evoluir mais. E a evolução intelectual, ela não anda na mesma medida que a evolução moral. Por quê? Porque sabedoria não significa dizer intelectualidade. Muitas pessoas que têm o letramento, que se dizem intelectuais, elas têm uma moralidade muito complicada. E às vezes o espírito precisa vir com determinadas limitações, até cognitivas, para poder desenvolver a sua moralidade. Porque muito vai ser pedido a quem muito foi dado. Então, quem tem muito, tem que aproveitar. Estou falando do ponto de vista da sua própria existência material, inclusive. Então, a vinda do Cristo foi o maior acontecimento para o mundo, uma vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu. Mas a pureza do cristianismo também foi afetada por todos esses ataques ao longo dos séculos. E continua sendo atacada até hoje. Porque muitas vezes a gente tem que lutar em vários lugares do mundo. A humanidade precisou lutar para defender a sua fé, para defender o Evangelho de Jesus, desde o início dos tempos até agora. Porque a intolerância religiosa, eu já falei para vocês, ela ainda existe. E é uma das dificuldades. Descorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princípios por favorecer doutrinas de violência oficializada. Quantas guerras! Eu lembro quando eu estudei as cruzadas, olha, faz tempo, viu, na história, tinha um título de um artigo sobre as cruzadas que era Deus o quer. Quantas nações não foram às guerras dizendo que estavam na guerra santa, matando em nome de Deus. E o Cristo veio e disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu quero acabar com ele? O Evangelho em sua essência é a chave para um futuro de esperança, de paz, fraternidade e regeneração para a humanidade. Todas essas dicas, lições estão no Evangelho. Para a gente ser menos egoísta, para a gente vencer o orgulho, para a gente trabalhar a benevolência, a caridade, o amor.
E a ciência espírita é vista como desdobramento desses princípios que conduzem o ser humano ao caminho do bem. Porque nós, a ciência espírita, ela surge dentro do Evangelho de Jesus como Consolador prometido. Veio na codificação que Kardec, o Espírito de Verdade, que na verdade, é um dos organizadores, apoiadores de toda a codificação da doutrina espírita. E o Espírito de Verdade, ele aponta, que a ciência espírita é o Consolador prometido. Por quê? Porque ela traz em si elementos do cristianismo redivivo. Elementos daquele cristianismo que foi central na transformação de várias vidas, de vários espíritos, aquele que foi vivenciado por Jesus, que é o nosso guia e o nosso modelo. E aí eu vou passar esse, porque já estou terminando e ainda quero ler uma coisinha. E são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio dos ambientes terrestres. Ou seja, vai chegar num tempo em que a natureza não vai ser transformada em mercadoria. Vocês estão vendo aí na televisão o tempo todo, COP, a Conferência do Clima. Infelizmente, a gente ainda está vivendo num mundo em que até a natureza ela é considerada uma mercadoria e se diz que é um bem, E a gente está lutando para preservar o nosso meio ambiente, que está sendo muito agredido, exatamente por todas essas questões que eu já falei. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas inconscientes, guerras, organizações passarão com a vertigem de um pesadelo. Quem está dizendo isso é Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, tudo que a gente está vendo que está atrapalhando a nossa evolução vai passar, A vitória da força é uma claridade de fogos de artifícios. Às vezes a gente pensa, mas como é que pode? A força, a guerra ainda é muito forte. E ele vai dizer, todavia os operários humildes do Cristo, ouçamos sua voz no âmago da nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Então, essa é a promessa de Jesus no seu Evangelho. E essa é a promessa do futuro. E para encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, me perdoem, está terminando. Eu não podia terminar sem fazer a leitura da lição do livro Pão Nosso, que é a psicografia de Emmanuel, que está aqui no futuro, para a gente pensar e sempre agradecendo muito as oportunidades que a gente tem de ter esse material maravilhoso, essas lições para nós, E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, na carta aos Hebreus. E aí Emmanuel vai dizer, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor
E quem quiser ter essa lição, leia o livro Paulo Estevão. Saulo, que depois se transformou, né, através da sua conversão ao cristianismo. Em Paulo, ele vivenciava a ilusão da justiça, porque ele era doutor da lei. Mas quando ele se converteu ao cristianismo, ele vivenciou o amor, a verdadeira vida do Espírito. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á em alegria e louvor, e as casas de oração serão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo da luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Muita paz, meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigada pela assistência, obrigada pela audiência de vocês. E até a próxima, com muita fé.